Beleza, pessoal. Primeiramente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre arranjos e combinação. São outros dois tipos de agrupamento muito importantes para a gente trabalhar. E aí, basicamente, eu vou tentar passar para vocês um resumo de como identificar cada um deles, tá bom? É o seguinte: toda vez que você estiver fazendo uma questão de análise combinatória, tu vai pensar o seguinte: será se eu estou trabalhando com todos os elementos do grupo? Por exemplo, aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Letrinha, perdão. Assim, estou trabalhando, estou trabalhando com todos os elementos. Como assim, professor? Trabalhando com todos os elementos? Por exemplo, ó, eu tenho 10 pessoas e vou colocar essas 10 pessoas em 10 lugares diferentes, numa fila, na cadeira, algo do tipo. Quando isso acontece, que o número de pessoas que eu trabalho, o número de objetos que eu trabalho, é a mesma quantidade de vagas que eu tenho para organizar eles ali, a única preocupação minha vai ser com a posição deles. E aí, esse tipo de questão, é claro que ele já vai ser considerado uma questão de quê? De permutação. Então, se a resposta aqui é sim, que tem interrogação, se a resposta é sim, aí tu vai trabalhar com uma permutação. E essa permutação vai depender da organização, do critério da questão. Ela pode ser de várias maneiras, né? Essa permutação ela pode ser circular, ela pode ser com repetição, ela pode ser organizar em bloco ou não, pode ser uma permutação simples, normal, né? Só que às vezes tu não trabalha com todos. Como assim, professor? Ó, eu tenho 10 pessoas e vou organizar essas 10 pessoas em 5 lugares numa fila. Observe que a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar essas pessoas. Então, não trabalho com todos os membros, eu trabalho com alguns membros apenas. E aí a resposta aqui é o quê? Não, eu não trabalho com todos os elementos, eu tenho que selecionar alguns primeiros. Então, quando eu tiver essa ideia de primeiro selecionar alguns, aí já não é permutação. Aí pode ser dois casos aqui. Eu vou separar assim, ó. Desses dois casos, a resposta aqui é não. Aí tu vai só perguntar assim: a ordem que eu selecionar esses dois importa? A ordem que eu selecionar esses elementos importa? Se ela importar, ela vai ser, se a resposta aqui for sim, se a resposta aqui for sim, tu tá diante de uma questão de arranjo, tá bom? E se a resposta for não, tu tá diante de uma questão de combinação, tá bom? Arranjo e combinação. Então, primeira coisa, tá trabalhando com todo mundo? Tô. Então já é permutação, aí vai só observar que critério de permutação está sendo utilizado, tá bom? Ah, não, eu tenho que selecionar um pedaço primeiro para depois colocar eles. Aí a ordem importa sim ou não? Se sim, arranjo. Se não, não, rima com combinação. Aí não tem erro, tá bom? Aí é o seguinte, ó. Combinação é o que tu mais fala não, né? Não, não, aí combinação. Então rima com não, combinação, entendeu? Engraçado. Aí é o seguinte, ó. Bora tentar entender como que eu calculo o arranjo, ó. Vamos pensar assim. Eu tenho o arranjo de 10 pessoas. O arranjo de 10 pessoas. Das quais eu vou selecionar 7. Arranjo de 10, selecionam 7. Essa aqui vai ser a linguagem que a gente vai utilizar. Simplesmente tu vai pegar 10 fatorial. E embaixo tu vai colocar 10 menos 7. 10 menos 7 é quanto? 3. Então tu coloca 3 fatorial. Tá bom? É assim, a formulazinha vai ser essa. Arranjo de n escolhendo p, n fatorial sobre n menos p fatorial. Tá bom? Essa é a formulazinha para o arranjo. Aí eu vou pegar aqui algumas questões para a gente trabalhar em cima delas. Tudo bem? Olha aqui, ó. Vou começar por essa daqui. Ela fala assim: para concorrer à eleição, a diretor e a vice-diretor da escola, há 8 candidatos. O mais votado assumirá o cargo de diretor e o segundo mais votado de vice-diretor. Quantas são as possibilidades de escolher o diretor e o vice-diretor? Gente, ó, são 8. São 8 pessoas, das quais eu vou escolher duas. E a ordem importa, porque um vai ser diretor, o outro vice-diretor. Isso aqui dá 8 fatorial. 8 menos 2, 6. 6 fatorial. E aí um segredo para a gente nunca errar esse tipo de questão, tu desenvolve isso aqui até o fatorial do que está aqui embaixo. Ó. Então, 8, 7, 6 fatorial. Então, deixa assim. Tu vai ter simplesmente 8 vezes 7, que dá 50 aí.
6 que está na letra D. Beleza? Olha essa questãozinha aqui que caiu na UFT. Ela fala assim, ó. Só aumentar o zoom aqui para ficar mais bonitinho. Pronto. Ela diz assim para nós, ó. Carol abriu uma conta em uma rede social que permite que sejam postadas 9 fotos em uma grade com espaços dispostos, como na figura a seguir. Em uma das linhas horizontais, Carol pretende colocar 3 fotos distintas de sua viagem para Salvador. Em uma outra, ela pretende colocar 3 fotos distintas de sua viagem para o Jalapão. E na restante, pretende colocar 3 fotos de sua viagem para o Rio de Janeiro. Carol possui 4 fotos de sua viagem para Salvador, 5 fotos da viagem a Jalapão e 5 fotos da viagem para o Rio de Janeiro. Todas distintas. Aí a questão está perguntando aqui para nós, nessas condições, é correto afirmar que o número de possibilidades dela organizar, e observe que só representada aqui, né? Não está feito a conta, né? Bora tentar entender aí rapidão. Em uma das filas, ela não fala que é na primeira fila, fala que em uma das filas ela vai botar 3 fotos que ela foi pro Jalapão, ó. Bota aqui. Em uma das filas onde ela pretende colocar 3 fotos sobre viagem para o Salvador. Começar por Salvador. Então, primeiro, bora organizar as fotos dela de Salvador. Na primeira em uma das filas, né? Vamos botar assim. Vou escolher uma fila. Depois escolher a fila, o que vai acontecer? Ó? Ela tem quantas fotos disponíveis de Salvador? Ela tem 4. Então, ela vai ter que escolher foto. Então, não é uma permutação. Porque ela só tem 3 vagas para colocar foto para Salvador. E ela tem 4 fotos disponíveis. Então ela vai ter que escolher primeiro. Ela vai ter que escolher. Então, como ela vai escolher um personagem do grupo, não é permutação. Como a ordem importa, então é um arranjo. É um arranjo. Só colocar aqui. É um arranjo de 4 fotos escolhendo 3. Agora eu escolhi as 3 do Salvador. Agora eu vou lá e vou colocar as 3 do Jalapão. Então, 3 fotos do Jalapão. Quantas fotos do Jalapão ela tem disponível? Ela tem 5 fotos do Jalapão. Então, a mesma ideia. Arranjo de 5, escolhendo 3. Arranjo de 5, escolhendo 3. E por último, ela vai lá e faz o quê? Ela vai lá e escolhe 3 fotos que ela foi para o Rio de Janeiro, sendo que ela tem 5 fotos do Rio de Janeiro disponível. Então, de novo, arranjo de 5, escolhendo 3. Só que qual é o problema aqui? O problema é o seguinte. A questão, ela não especifica que Salvador tem que ficar na primeira fila. Ela não especifica que Rio de Janeiro tem que ficar na última. Não. Então, eles podem trocar de posição entre si também, esses blocos. E aqui, ó, por exemplo, Salvador, todo mundo tá junto, mas pode trocar de posição. Então, eu tenho 3 blocos. As fotos de Salvador, as fotos do Jalapão e as fotos do Rio de Janeiro. São 3 blocos em que eles podem trocar de posição, que simboliza as linhas lá. Como são 3 objetos, 3 fatorial que tem que ficar aqui. Tá bom? Então, bora colocar aqui, ó. Arranjo de 4 escolhendo 3. 4 fatorial sobre 4 menos 3, 1. 1 fatorial. Arranjo de 5 escolhendo 3. De 5 escolhendo 3, 5 fatorial. Aí 5 menos 3, 2. Aí 2 fatorial aqui embaixo. Arranjo de 5 escolhendo 3 é o quê? 5 fatorial sobre quem? Sobre 2 fatorial. E aqui eu tenho 3 fatorial. Observe que nas alternativas eu tenho uma representação apenas. Eu não tenho um resultado. Então, eu tenho que procurar alguma representação que significa a mesma coisa. Observa que ele colocou aqui, ó, não tem nenhum com denominador 2 fatorial. Então, eu vou tentar entender o seguinte. Ó, 2 fatorial é o quê? 2 fatorial é como se fosse um 4, né? 2 fatorial é 2 vezes... 2 fatorial é 2. O outro 2 fatorial é 2. Então, aqui embaixo é como se eu tivesse um 4 nesse denominador. Não é isso? Só observar aqui as alternativas, ó. Eu tenho 5 fatorial. Vou botar aqui só para ficar mais bonitinho. 5 fatorial vezes 5 fatorial. Isso aqui é quem? Isso aqui é 5 fatorial ao quadrado. Esse 4 fatorial, eu vou organizar ele assim, ó. 4 vezes 3 fatorial. E esse 3 fatorial, eu vou deixar ele aqui, esse 3 fatorial normal. E esses 2 fatorial aqui de baixo? Agora eu falei que ele equivale a quem? Ele equivale a 4, essa multiplicação. Então, nota que ficou, ó, 3 fatorial vezes 3 fatorial. Então, basicamente, o que eu tenho é 5 fatorial ao quadrado. 5 fatorial
ao quadrado vezes 3 fatorial ao quadrado. É a mesma coisa. Ele só pediu para representar de uma outra maneira. Então a questão ainda foi triste aqui nesse quesito, porque tu teve que reorganizar os fatoriais, mesmo depois de identificado qual era o agrupamento. Vai marcar a letra B, que é o gabarito dela aqui. Não é uma das questões mais fáceis. Lembra que essa questão aqui é da UFT. E dentro da UFT tem a questão dos pesos, né? Porque quer fazer medicina. Isso aqui é peso 1. Não era um investimento tão legal eu ficar batendo cabeça, né? Tipo, eu montei o agrupamento. Não achei alternativa, eu vou deixar ela para fazer depois, porque ela só tem peso 1. É melhor fazer uma questão de linguagem que tem peso 2, né? Lembra que linguagem tem peso 2, natureza tem peso 4, né? Então, essa relação de investir o meu tempo e não me preocupar com uma coisa que tem peso 1 para eu ficar batendo 5, 6 minutos numa questão de como organizar ela é primordial também. Então, ó, faz parte da estratégia da prova, né? Faz parte da estratégia da prova. Então, esse tipo de questão. Identifiquei o agrupamento. Eu sei que eu não estou errado, são 3 arranjos e uma permutação no final, porque você pode trocar de posição. Organizei, não vi a alternativa ali, calma aí. Eu vou terminar as outras primeiro, que tem a prioridade, que tem mais peso, depois eu volto aqui, só finalizo e marco a alternativa, e o gabarito dela tá aí, letra B de bola, tá bom? Vou deixar aqui algumas questões de arranjo pra gente praticar. Deus abençoe.